Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, deixei salvo alguns comentários, tá? Teve alguns que não fizeram memorial de cálculo, daí fica um pouco difícil entender e adivinhar a questão das cargas adotadas, né? Eu vi que teve alguns alunos que não entregaram. Quem entregou o memorial de cálculo fica mais fácil de eu conseguir entender o que está sendo feito, né? Eu vi que a grande maioria usou realmente a tabela que eu tinha disponibilizado, então, de uma certa maneira, fica mais fácil até para que eu possa corrigir. Aparentemente, me parece ter coerência, sim, os valores encontrados, tá? Então, aquele que recebeu um comentário ali que tem algo que ficou faltando, né? Ficou faltando um memorial de cálculo, ou ficou faltando um detalhamento, ou ficou faltando alguma outra informação, tá sinalizado ali para vocês, tá? E a gente vai partindo agora já para a segunda opção, que é o começar a fazer o dimensionamento das vigas para chegar nos pilares, tá? Então, vocês já podem começar a dimensionar as vigas. Teve um aluno, não vou me recordar o nome exato, mas já está adiantado no processo das vigas, né? Então, continua esse trabalho, gostei bastante. E daí, as provas, né? As correções. Deixa eu só ver aqui que o Fernando tirou o link da aula. Deixa eu só pegar aqui. Na conversa. Na detalhes da reunião. Então, mandei ali para quem pediu. Então, as provas, né, eu posso entregar elas a vocês no momento que forem realizar o grau B. Mas, a princípio, não vou comentar muito sobre a prova, porque ainda tem 2 alunos que precisam realizar ela, tá? Posterior, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver... Perdão. Nós vamos ver o último pilar, que é o pilar de canto. E depois disso, não sei se vocês perceberam, mas no Moodle eu até coloquei o link para vocês baixarem do Abaco, que a gente usa para dimensionar o pilar de canto, tá? Então, é um outro Abaco que eu preciso baixar ele. Então, eu coloquei lá para vocês já conseguirem deixar ele baixado, né? Acredito que o link tenha dado certo, tá? Professora, eu consegui entrar agora, mas pelo Moodle eu não consegui de jeito nenhum. Pelo link do WhatsApp eu consegui. Semana passada eu fiquei a aula inteira fora, não consegui assistir a aula. Tá bom, eu vou até fazer uma coisinha aqui, peraí, então. Quero ver uma coisa aqui. Vou aproveitar e vou entrar no Moodle aqui rapidamente, só para editar o link. Que é para ser o mesmo, né? Eu tô entrando por esse link, mas vai saber, às vezes, realmente, né? Ele dá esses problemas, vai entender. É para ser sempre o mesmo link todas as vezes, né? Então, coloquei aqui. Até coloquei aqui o link de novo, tá? Qualquer coisa. Se não aparecer, vocês depois me sinalizem. Então, pessoal, então, para quem entregou o trabalho e disponibilizou, né, fez ali, não tem um comentário para você na entrega,
é porque tá tudo certo, tá tudo ok, tem coerência no que está fazendo. Tem algumas tomadas de decisão, assim, que eu até reveria, sabe? Algumas cargas adotadas, algumas divisões de lajes e vigas, poderia ter sido otimizado um pouco melhor, mas está coerente, mas isso é muito uma escolha do profissional, né? O profissional, ele escolhe, ele determina como que ele quer fazer. Poderia ter otimizado. Daí eu comecei a ter nos primeiros trabalhos a tentar fazer essas alterações, só que essas sugestões que vão ser dadas agora, posterior, elas iriam dar um retrabalho enorme, né? Você teria que fazer todo de novo as lajes, para poder fazer as vigas, para depois fazer os pilares, que eu acho que não cabe no nosso tempo. Eu acho que a gente não tem tempo para isso, né? A gente acaba, estamos já com o tempo mais curto para entrega do grau B, então eu considerei ok, tá? Mas eu acho que é umas questões assim que com a prática, depois com o tempo, tu vai vendo, olha, eu poderia ter aumentado essa laje, ter tirado essa viga, né? Ter deixado um pouquinho mais otimizado, ter deixado um pouco mais simples essa minha separação de lajes, tá? Mas ok, tá coerente, o número de barras, o número, a carga, outra coisa que eu me detive bastante olhando hoje foi a carga das reações da laje na viga, então tem coerência pelas cargas adotadas. Alguns trabalhos não colocou memorial de cálculo, então fica um pouco mais difícil e trabalhoso de conseguir entender isso, tá? Daí até a aula da semana que vem, ela vai ser destinada para a gente começar a dar o start nessas vigas, tá? Então, eu quero conversar com vocês, eu quero ver o trabalho de vocês, ver quais são as dúvidas, tentar tirar essas informações que estão, que às vezes podem empacar um pouquinho o start do trabalho de vocês, tá? Mas, a princípio, tá tudo bem encaminhado de uma maneira geral, assim, né? Olhando num apanhado geral da, da disciplina. Meu fone do ouvido tá de sacanagem. Diego, só desliga, eu acho, o teu volume, alguma coisa tem que desligar, não consigo te escutar. Fechou? Não, tá com eco. Não sei por que tá dando eco. Tu tá com 2 lugares abertos? Não sei, acho que não. Eu vou sair e vou voltar. Na verdade, parece que ele tá ligado no Note e no celular, sabe? Que às vezes pode dar essas interferências, não sei. Então, falta 2 alunos fazer a prova, né? Vão fazer essa semana, e daí depois fecho definitivamente o grau A. E daí, lá para o grau B, eu até disponibilizo a prova para vocês, mas na aula que vem eu vou falar um pouco melhor sobre a prova. Eu ainda não quero falar, porque eu tenho que ser justa com todo mundo, tá? Então, vou esperar eles realizarem a prova, e daí nós vamos trabalhar, falar um pouquinho sobre ela, tá? Eu voltei. Acho que eu tava com 2 janelas abertas, isso estava dando problema, né? Tá melhorando agora? Agora tá bem melhor, Diego. A segunda parte do trabalho é as vigas, né? Como eu já tinha falado no meu trabalho, eu estou fazendo TCC sobre as 2 lajes, nervorada e a maciça. Então, o cálculo agora da segunda parte são as vigas, isso? Acho que já até tinha mandado no meu trabalho, já com as vigas calculadas. Tem que recalcular isso? Sim, vocês vão calcular as vigas e os pilares agora, tá? Tá, isso. Foi você que ouviu o trabalho ali. Isso aí mesmo. Eu até vi a minha nota ali, foi uma nota bem boa. Sim. Então tá, gente. Eu vou tocar o exercício hoje. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me pedindo, tá? Mas eu vou finalizar ele. Não vou fazer intervalo, vou tocar direto para terminar mais cedo, que eu possa descansar, porque eu tava com febre até agora há pouco. Tomei um antitérmico, tá? Então vou
Vamos fazer aqui o exercício que a gente tem que fazer. Qualquer dúvida, vocês vão me chamando, a gente vai tirando dúvidas. E daí a aula, assim, que vem vai ser destinada aos trabalhos, tá? E daí então vai ser só sobre falar. Eu quero falar com cada um de vocês, eu quero entender. Teve gente que entregou o trabalho e nunca passou por mim, né? Então, fica mais difícil essa tomada de decisão. Tipo, eu dividi a laje desse jeito, né? Se tivesse passado pelas orientações, teria feito de uma forma mais otimizada, de uma forma mais limpa, talvez daria até menos trabalho, sabe? Então, vocês precisam entrar nessas aulas para sanar as dúvidas, porque daí quando vem aparece do nada um trabalho, pum, criou-se o trabalho, né? Isso também faz parte do processo, tá? Isso também faz parte de tirar dúvida, e lembrem só que esse tirar dúvida, essas aulas destinadas a projeto, elas deveriam ser presenciais, tá? Foi o que foi acordado com o ex-coordenador Luiz Henrique. Deveria ser presenciais. Eu já estou fazendo de uma forma online porque eu sei da dificuldade que vocês têm de deslocamento. Então, pelo menos entrem online, então, tá? Eu tenho esse compromisso também de mostrar o trabalho, tá? Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela. Então, o último pilar que falta hoje para nós, tá? É o pilar de canto, que naquele exemplo que a gente vem fazendo daquela edificação, tá? É o pilar 1, que poderia ser o pilar 3, o pilar 12 ou o pilar 10, tá? Então, nós vamos fazer o pilar 1, que tem uma carga de 130. Daí, como ele é externo, né? Lembra que as paredes externas vai ser de 19, né? A dimensão de 19. E nós vamos adotar, né? O D' sendo 4,6, porque a gente está considerando um cobrimento de 13,5, um estribo de 5 e uma barra de 2,5 para a determinação do nosso D'. Então, vamos pegar aqui um arquivo novo. Nós vamos começar o dimensionamento. Vocês vão ver que ele é um pouquinho diferente, mas não foge muito, tá? Do pilar de canto. O que acontece com ele é que agora eu vou ter, né, duas variáveis em cima disso. Então, deixa eu só pegar aqui o apostila, que eu tô com ela salva aqui no meu celular. Aqui. Que eu acabei saindo para ver o grupo ali que estava pedindo o link. Aqui. Então tá, olha só. O pilar de canto, né? Ele é 280 também, né? De altura. E tem 130 quilonewtons que vem de cargas oriundas do cortante da viga. Né? Então vamos ver aqui, ó. Letra A, força normal, tá? Então aqui o meu NK, porque o NK... Oi? Só uma dúvida, no começo aqui. Esse valor de carga, o exercício já deu, nesse caso aqui, né? E no Sim. nosso caso do trabalho, tu falou assim que a gente pega, ele vem lá do cortante. Isso. Tu vai pegar, eu vou explicar isso na aula que vem, mas tu vai pegar a tua viga, tá? Só para te adiantar. Tu vai pegar a tua viga e tu vai pegar o cortante dela. Daí, por exemplo, o pilar de canto vai ser a soma de dois cortantes, de uma viga e da outra, né? Das duas vigas que morrem ali. Aquele ali, a soma, vai ser o cortante, que é essa carga que sai daqui, tá? Tá. No trabalho a gente só calculou laje, né? A gente não chegou a pegar as vigas, né? Pegou alguma coisa de dimensionamento delas, né? Isso. Eu tenho aqui depois
O que é isso aqui? Aqui, ó. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui eu ia mostrar na aula que vem, mas já vou adiantar, ó. Tá vendo o P1? O P1 tem 44,4 kN. 26 vem do cortante da viga 201 e 17 vem do cortante da viga 218. Então, eu faço lá, né, coloco no F2 e pego esses valores de cortante, tá? Então, aqui eu vou majorar, ó, um ND vezes 1,4 vezes só o 130 primeiro, né? Porque eu não sei ainda qual vai ser as dimensões, né? Se eu vou ter que recalcular ou não, qual coeficiente eu vou usar. Então, vou botar aqui, 180 quilonewtons. Agora, eu vou fazer o pré-dimensionamento. Que é da área de concreto, né? Eu vou estimar uma área de concreto. Eu já sei que uma das faces é 19, certo? Porque eu já tenho essa informação que as paredes externas vão ser 19. Então, vou fazer aqui 0,25 FCK mais 0,4, né? Um 1,5 vezes o 180, então, né? Quilonewtons. Aqui vai ser 0,5 vezes 3 quilonewtons, né? 30 MPa, centímetro quadrado, mais 0,4. Então, para essa carga, tá? Eu preciso ter uma estimativa de 144 centímetros quadrados. E aí, pessoal, olha, deu 144, né? Mas lembram que a NBR 6118 fala que a área de concreto, ela sempre tem que ser maior que 360 centímetros quadrados, mesmo tendo uma carga muito baixa, tá? Eu preciso adotar, no mínimo, uma área de 360 centímetros quadrados, né? Então, essa é a área mínima, tá? E daí, eu poderia adotar, se eu quisesse, um pilar quadrado de 19 por 19, né? Mas eu vou adotar um pilar de canto mais retangular para a gente entender um pouquinho melhor como que vai funcionar algumas questões de efeitos de primeira ordem, que daí às vezes o quadrado ele não te traz tanta essa informação. Então, eu vou adotar para esse exemplo, tá? Vou adotar 19 por 25 centímetros, totalizando, então, uma área de 475 centímetros quadrados. Poderia adotar de 19 por 19, tá? Só estou adotando uma maior para eu mostrar alguns detalhamentos um pouquinho diferentes, mas para vocês, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Aqui. Aqui. Então, HY19. Tu vai pegar ele retangular, provavelmente por causa dos ábacos ali, né, professor? Depois, para poder orientar certinho isso. E para poder mostrar também
a excentricidade inicial deslocada nos dois, assim, porque às vezes o quadrado ele vai ficar muito próximo e não é sempre que isso vai acontecer, tá? Sim. Então... E agora até surgiu essa dúvida, quando... Tá, ok, parece uma pergunta bem assim, mas é que eu não tenho experiência. Claro o que pilar não. quadrado ali, chega no ábaco, praticamente não vai fazer diferença, então, né? É só tu encontrar o ábaco certo e deu, né? É que agora a gente vai usar um outro ábaco também, vai mudar Sim, um pouquinho, tá? Mas daí o quadrado ele se encaixa para qualquer ábaco, né? Aham, então tá, Daí obrigado. porque provavelmente o quadrado ele vai ter só 4 barras, né? Uma em cada canto. Entendi. Obrigadão. Então tá, então esse vai ser o nosso pilar aqui, tá? Se a gente olhar até aqui no nosso desenho, ó, ele tá bem quadradinho mesmo, ó, tá? Bem quadradinho, mas aí para efeito de mostrar para vocês algumas diferenças do retangular, eu optei por deixar ele com essa geometria, tá? Então nós vamos calcular agora. O índice de SPUTs, tá? A formulazinha aqui. E daí nós vamos fazer, então, para x e para y, tá bom? Então, para x, vai ser 3,46 vezes 280 centímetros dividido por Lx, que nesse caso é 25. Isso vai dar 38,9. E eu vou fazer a mesma coisa agora para y. Só que agora eu vou dividir por 19. Vai dar, né? Resultado um pouquinho mais próximo, não com tanta diferença como era o outro caso, né? 51. Vamos calcular a excentricidade de primeira ordem, então, igual ao que acontece no pilar de extremidade, também acontece para o pilar de canto. Só que diferente, eu vou ter excentricidade de primeira ordem em X e em Y, né? Então, é diferente do que no pilar de extremidade, que eu tinha ou em X ou em Y, nunca nas duas. E daí, nesse caso, nós temos nas duas. Então, vamos pegar aqui, chamar de letra C. Excentricidade de primeira ordem. Então, nós vamos começar primeiro por uma direção e depois por outra, tá bem? Então, na direção X, tá? Nós temos um momento fletor de ligação da viga 1 e o P1, né? Então, a excentricidade de primeira ordem em X vai ser o momento dividido pelo ND. Isso a gente já sabe, isso não vai mudar, né? Mas daí eu tenho que calcular o momento inferior e superior, tá? E depois eu vou fazer a mesma coisa, tudo que eu fizer agora para X, depois eu vou repetir tudo para Y. Daí como que eu sei que é a ligação da viga 1 e o P1? Porque eu vou lá na minha planta baixa, né? Lá no projeto, ó. E vou olhar. Ó, estão vendo que é a viga 1 em X, no sentido X que morre no pilar 1, né? Então é a viga 1. E no sentido Y é a viga 2, tá? Então, eu vou pegar essa união aqui da viga 1, que é entre pilar 1 e pilar 2,
E vou tirar essa informação ali do momento de excentricidade. Então, vamos lá. Então, nós vamos calcular o momento aqui dentro, né? O momento flutor solicitante no topo e na base, tá? E depois nós vamos fazer o momento inferior e superior. Então, o momento de topo de base, a gente viu isso na aula passada, que é o MK. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. MK inferior é igual ao MK superior, né? Porque a gente não vai ter nenhuma diferença nessa altura de pilar, que vai ser, então, o MK de engaste, o R do pilar, dividido pelo R superior, né? Mais o R da viga, mais o R inferior. A gente vai achar tudo isso para X, depois tudo isso para Y, tá bom? Só vou botar aqui do lado, daí para a gente facilitar um pouquinho as nossas fórmulas. Daí lembrando, né, que o R pilar é igual ao R, isso a gente viu na aula passada, é igual ao R superior, que é igual ao R inferior, não vai ter mudança de seção ao longo desse pilar. Então, é a inércia do pilar dividido, né, pelo comprimento dele dividido por 2. Por que é dividido por 2? Por causa do superior e inferior, né? Então, eu divido por 2. Eu posso calcular a inércia do pilar aqui dentro, né? Se eu quiser, para facilitar minha vida, vai ser 19 centímetros vezes 25 centímetros elevado ao cubo, dividido por 12, né? E isso vai ser dividido por 280 centímetros, dividido por 2. Aí eu vou achar sempre 76,7 centímetros ao cubo. E daí eu preciso achar a rigidez da viga, né? A rigidez da viga 1. Então, a rigidez da viga 1, eu também vou tirar essas informações. Então, eu vou pegar lá, ó, viga 1, 19 por 50, né? Então, a rigidez da viga é a inércia da viga dividido pelo comprimento efetivo, LE efetivo, que é o que vai estar entre os pilares, tá? Então, vai ser 19, daí a viga aqui, vou botar aqui essas informações, deixa eu vou desenhar a viguinha aqui para nós. Então, vou botar aqui a viga, vou botar aqui, ela é, engastada, né? Então, vou desenhar aqui o engaste aqui com a canetinha.
ela é bem gastada. Então, aqui é pilar 1. E o outro é o pilar 2. E ela está num vão de 497, que é o comprimento efetivo dela. Tá? 497 centímetros. Então, a viga, ela tem 19 por 50. Então, 19 vezes 50 centímetros ao cubo, dividido por 12, e vai ser dividido pelos 497, tá? E daí, nesse caso, eu não divido por 2, porque eu não tenho viga inferior e viga superior, né? Eu tenho uma única viga toda ali descarregando. Isso vai dar 398,2 centímetros ao cubo. E agora eu vou calcular o momento de engastamento. O momento de engastamento para uma viga biapoiada é QL ao quadrado dividido por 12, né? Então, vai ser... e a carga, né? A carga adotada é 25 quilonewtons no metro linear. De onde que vem essa informação? Lá, quando eu fizer o levantamento das cargas da viga, eu vou ter essa informação, né? Então, eu tenho 25 quilonewtons. Então, vou usar esses 25 quilonewtons por metro quadrado vezes o comprimento, que daí nesse caso é 4,97 metros ao quadrado. Tudo isso dividido por 12. Aí vai dar 51,46 quilonewtons por metro linear, ou 5.146 quilonewtons por centímetro. Tá? Então, agora eu já tenho o momento de engastamento, a rigidez dos pilares e a rigidez da viga. Então, eu vou calcular lá. Meu MK inferior é igual ao meu MK superior, que vai ser 5.146 quilonewtons por centímetro, vezes 176,7 centímetros ao cubo, 176,7 centímetros ao cubo, mais 398,2 centímetros ao cubo, mais 176,7 centímetros ao cubo. E isso vai me dar um momento inferior e superior de 1.210 quilonewtons por centímetro. E agora eu vou transformar em momento de cálculo. Então, meu K, que não está majorado, né? Significa não está majorado, eu vou majorar. Então, ele vai virar MD de topo, que é igual, né, a menos MD de base, só porque daí a gente sempre bota um positivo e outro negativo, só para dizer que a soma dos dois vai ser zero, né? Vai ser 1,4 vezes o MD, MK, 1.210 quilonewtons por centímetro, mais metade dele, né? Lembro que a gente viu isso na aula passada.
que a gente divide por 2, né? Que seria multiplicar por 1,5. Então, meu MD de topo e de base para X vai ser 2.541 quilonewtons por centímetro. E com isso, a minha inércia de primeira ordem em X vai ser 2.541 quilonewtons por centímetro dividido pelo meu ND, 182 quilonewtons. Opa, abrindo alguma coisa aqui que não era para abrir. Dando um valor de 13,96 centímetros. Então, o que isso significa? Que em X está deslocado 13,96. Mais ou menos aqui, né? Se eu botar 25, 17,5 para cá, 17,5, estaria mais ou menos aqui o deslocado, né? E depois eu vou ver em X e vou ver que então vai estar deslocado mais ou menos assim, ó. Aí, se eu botar aqui, vamos dizer que está deslocado assim, e agora a gente vai achar em Y, vai estar mais ou menos assim. Daí vai dizer que meu ND está deslocado, né? Minha força normal vai estar deslocado mais ou menos aqui assim, ó. Em vez de estar no centro do pilar, né? Pode falar. Aí gerou uma dúvida, tá? Tá. Ele está deslocado 13,96, né? Aham. Tá. O meio do pilar seria 0? É que eu tava só botando aqui no plano cartesiano, se eu pegar 25 e dividir. Sim, fica meio para cada lado, né? Isso. Pois é, daí ele passou do ponto do pilar? Não passou, ó. Ele tem 25 total, né? Se eu botar aqui é 0, daria 12,5. Então, deixa eu pensar alguma coisinha. Daí talvez eu tenha que puxar esse plano XY aqui para a ponta, sabe? Para dar. Sim, para que ele fique um pouco deslocado do meio, né? Mas aqui porque ele é muito pequeno mesmo, e daí ele fica dando esse deslocamento. Mas isso aqui só serve para eu saber mais ou menos em qual quadrante que estaria, porque aqui teria meus maiores momentos. Esse quadrante do pilar seria onde eu tenho os meus maiores momentos, onde eu preciso ter um cuidado maior com a questão da armadura. Só que como ela é quase retangular, eu vou acabar ficando só com 4 barras mesmo, sabe? Se ele fosse, na verdade, eu até posso botar aqui, tá um pouco mais deslocado para cá, ó, para fazer mais sentido. Ele vai estar aqui assim, ó, deslocado. Isso. Deixar assim, então, só para vocês não se perder, porque daí num pilar retangular ele vai estar dentro, tá? Mas é porque ele é muito pequenininho mesmo. Não, beleza, só para entender como é que se posiciona mesmo e aonde esperar, porque para ter essa ideia de quadrante mesmo, isso é interessante. É isso aqui mesmo, porque normalmente todos os outros que a gente estava trabalhando, com quase 50, né? É o dobro disso aqui. Vamos ver quanto que vai dar em Y, e daí a gente vai ver se vai estar fora. Em Y, deixa eu ver. Como a gente calcula aqui? Deixa eu ver. Deixa eu só ver aqui no exemplo quanto que dá. No Y dá 6, vai estar dentro. Vai dar 6 centímetros, vai estar dentro. É mais ou menos isso aqui, vai ser o desenho, a estrutura dele. Então, tudo isso que a gente fez, tá? Para X. Sempre abrindo errado. Ó, tudo que a gente fez para X. Então, vermelhinho aqui. Nós vamos fazer também para Y, tá bom? Então, nós vamos fazer essas mesmas análises.
Eu só vou fazer aqui do lado para que eu possa aproveitar já as fórmulas. Tá, então tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer para a direção Y. E daí, na direção Y, tá? Vai ser o momento... Deixa eu só botar mais para cá. O momento fletor da viga V5 com o P1, tá? Vamos olhar aqui, ó. É a viga... por que ele botou V5? Acho que ele digitou errado. Tá ali no cantinho embaixo à esquerda. V2... Ah, é aqui. Obrigada. V5 também, que é 19/50. Tá. Não tinha enxergado ali, tão pequenininho. Da viga V5, tá? Então, nós vamos também achar a excentricidade de primeira ordem em Y, que também é o MSD dividido pelo ND. Não muda, isso vai ser igual também. E aqui, então, que eu quero tentar copiar isso aqui, botar aqui. Eu também vou fazer o momento fletor solicitante na base no topo, tá? Também vou fazer igual a isso. E aqui também vai ser igual. Só que aqui vai mudar agora um pouquinho a inércia, né? Vai ser o contrário. Que agora a gente está olhando no outro sentido. Então, vai ser... Agora, é o 25 centímetros, que é a base, né? Vezes a altura, que agora a altura é 19, como se eu estivesse olhando no outro sentido. Dividido por 12, e aqui os 280 dividido por 2 é igual. Isso se mantém, não muda. Entenderam aqui porque que eu mudei, né, a posição da inércia, que é base vezes a altura ao cubo dividido por 2? Que aqui muda porque a gente está olhando agora na outra face do pilar, né? Ali fica a L e Y, né, professora? Oh, não. Aonde é L e Y? Ah, sim. Isso. Tá. Isso. É 280 também, né? Ele é igual, mas é Y. Sim. Aí vai dar 102,1 centímetro ao cubo, tá? E as propriedades da viga, tá? Também vai mudar. Eu vou tentar aproveitar esse desenho, né? Facilitar um pouquinho aqui a minha vida. Então, aqui, a inércia da viga, ela vai... a inércia da viga, na verdade, a inércia ela não vai mudar. Vai ser a mesma, né? Porque também é uma viga de 19/50, mas o comprimento efetivo, esse sim vai mudar. Então, aqui vai se manter igual. Aqui vai ser pilar 4. Esse é o P4 e lá é o P1. Vamos ver na planta. E aqui é o comprimento que ele vai ter. Ó, é do P4 ao P1, comprimento efetivo 480. 480 centímetros. Também é uma viga de 19/50. E a carga, daí nessa aqui a carga ela é um pouquinho menor, ela é 18. Tá? Então, isso vai variar com as características da viga que eu vou adotar, né?
Por que muda do 25 para o 18? Principalmente por causa do carregamento da laje, né? O carregamento da laje vai mudar ao longo do meu cálculo. Então, aqui a base da viga, ela continua a mesma, tá? E a altura também. Isso aqui não muda, mesmo eu estando olhando para X ou para Y, tá bom? Dividido por 12, e o comprimento efetivo, 480 centímetros. Isso vai dar 412,3 centímetros ao cubo. E agora nós também vamos calcular o momento de engastamento, tá? Então, o momento de engastamento também é Q vezes L ao quadrado dividido por 12. Então, nesse caso, vai ser 18 quilonewtons ponto metro vezes 4,8 metros ao quadrado dividido por 12. Vai dar 34,56 quilonewtons ponto metro ou 3.456 quilonewtons ponto centímetro. E agora nós também vamos calcular, então, o MK, né, inferior, que a gente tem, mas daí com os valores de Y. Então, vai ser aqui 34,56. Aqui é 102, é um pouco menor, 0,1. Aqui é 412,3. E aqui é o 101 também. 102. E 572,4 quilonewtons ponto centímetro. E eu vou fazer a mesma coisa, agora eu vou majorar, tá? Vou pegar aqui, MD de topo e de base. Só que daí aqui vai ser 572,4. E aqui também. Chegando no valor de 1.202. Opa! 1.202. E agora sim. A inércia, a excentricidade de primeira ordem Y vai ser 1.202 quilonewtons por centímetro, dividido pelo 182 quilonewtons, dando uma inércia de 6,6 centímetros. Então, é mais ou menos aquilo, se eu colocasse numa escala, né, seria mais ou menos, ela estaria deslocada aqui. Então, agora eu vou calcular o momento fletor mínimo, né, e vou comparar com o momento de primeira ordem, vou adotar o maior para o meu cálculo, né, não posso me esquecer disso. Sempre tem que adotar o maior, tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? O meu índice de esbeltez, né, ele vai ser
ele vai ter ali, né, o efeito de primeira ordem nas duas, então eu vou ter que calcular para um e depois vou ter que calcular para outro, tá? Então, eu vou só botar aqui para separar ali que a gente estava fazendo esse cálculo. Botar aqui, botar de vermelhinho para a gente saber que a gente fez um do lado do outro. Para X e para Y. E agora nós vamos aqui para baixo de novo. Então, eu vou pegar ali a fórmula do momento fletor mínimo. Aqui. Momento fletor mínimo. E eu vou fazer também, né, para X e para Y, tá? Então, vamos lá. Para X vai ser M1D mínimo para X, vai ser 182 quilonewtons, 1,5 mais 003. Opa, botei um zero para mais. 003 vezes os 25 centímetros, que é a face do HX. Isso vai dar 409,5 quilonewtons por centímetro. Vejam que é menor que o momento de primeira ordem, né? Porque o momento de primeira ordem em X era 2.541, e o mínimo deu bem baixo, então eu vou adotar o de primeira ordem para calcular, né? E para Y, M1D mínimo em Y também vai ser 182 quilonewton, 1,5 mais 003 vezes agora, então, 19 centímetros. Também vai dar menor, 376,7 quilonewtons por centímetro. Então, aqui, para o efeito de segunda ordem, para o momento total, eu vou adotar sempre o momento de primeira ordem, porque ele é maior que o mínimo, tá? Agora, então, limite, né? Vamos pegar aqui. Eu vou calcular na direção X, que eu tenho que observar, né? Que o momento fletor de primeira ordem é maior que o mínimo. Então, o momento 1D, A, né, que a gente bota o A, que é a primeira ordem, é maior que o M1D mínimo, tá? Então, eu vou usar o alfa B o desenho aqui. O alfa B, ele não pode ser 1, né? Ele vai ter que ser aquela fórmula que a gente viu na aula passada. Então, vou botar aqui. Alfa B. Ou ele vai ser 1, ou ele vai ser essa condição aqui, tá? 1, ele vai ser quando o momento, ou não tiver momento de primeira ordem, tá? Ou se for ao contrário dessa condição aqui. É 0,6 mais 0,4 do MB dividido pelo MA, tá? Que é um positivo, outro negativo. Isso não muda para nenhum sentido, tá? Nem para X, nem para Y. Então, vai ser 0,6
mais 0,4. Daí aqui eu vou colocar o primeiro momento como sendo negativo. Então, em x é menos 2,541 quilonewtons por centímetro, dividido por ele positivo, tá? É só uma questão de sinal. 2541 quilonewtons por centímetro. Vocês vão ver, né, que vai dar um número bem pequeno. Esse valor achado aqui é 0,2. E o mínimo a ser adotado tem que ser menor ou igual, ele tem que ser maior ou igual a 0,4, tá? Isso que a gente falou isso na aula passada. Então, nesse caso, tá? Eu vou adotar o alfabeto sendo 0,4. Então, agora que eu tenho o alfabeto, eu vou conseguir fazer, né, o lambda 1x, vou botar aqui, que vai ser 25 mais 12,5 vezes a excentricidade de primeira ordem em x que eu tenho, né, pessoal? Que é, nesse caso, os 13,96 centímetros, que é dividido por o H. E o H em x é 25 centímetros. E tudo isso é dividido por alfa B 0,4. Isso vai dar 80, né? Que é maior ou igual a 35, né? Então tá ok. Vou adotar esses 80 como parâmetro. E eu vou fazer a mesma coisa agora para y, tá? E y também cai nessa mesma condição, né, que a gente viu. Deixa eu aproveitar. Acho que eu não consigo. Vou escrever. A gente cai nessa mesma condição também, que na direção y, o meu M1DA é maior que o meu M1D mínimo, tá? Então, eu também vou adotar essa mesma formulazinha aqui. Só que aqui vai mudar o meu momento, que agora é 12,01. Não, 12,02. Que nesse caso, nesse exemplo, ele também dá 0,2, tá? Então, também preciso, pode falar. E só se modificaria se fosse um térreo ou se fosse o último andar, correto? Uhum. Legal. Que eu vou somando, né, essas cargas depois nos andares. Sim. Então... Esse MA e esse Por que eu falei? Não mexi. O que você estava fazendo? Aí você Eita. está em aula. Vai lá para a mãe. Ilha? Esse... Não, já pegou. Até eu fiquei com medo. Pode sair da aula já. Não, esse MA, esse MB seria aquele momento superior e inferior lá daí, né? Isso. É que daí depois que a gente faz uma vez o pavimento tipo, tá? A gente resolve o pavimento tipo, a gente só vai somando depois essas cargas para chegar na fundação. A gente vai somando essas cargas para a fundação. Então tá, olha só, eu vou copiar aqui. E aqui só vai mudar agora, que antes era 13, agora é 6,6, que a gente achou a excentricidade. E aqui vai ser
19, tá? Zero quatro também vai se manter. Se caso der um valor maior que 0,4, eu adoto o valor maior que 0,4. Eu sempre vou adotar um valor de 0,4 a 1, tá? Sempre vou estar nessa condição. Não posso adotar nenhum número menor e nenhum número maior. Aqui, resolvendo, vai dar um número bem próximo até do que a gente tinha achado ali. 33,4. Ele é maior, igual a 35, né? Então, ok. E daí, então, eu vou fazer aquela análise. Desse modo, né? Na direção X. Vou desenhar aqui, porque eu não tenho esse símbolo. X, que é 38, o índice de esbeltez, né? 38,9. Ele é menor que minha esbeltez limite. Porque ela é alta, né? 80. E para Y nós achamos 51. Só que também é menor, porque é devido a 73. 73,4. Então, desse modo, não são considerados efeitos de segunda ordem em X. E a mesma coisa vai ser para Y. Não tem o efeito de segunda ordem. Eu não preciso calcular aquele MD total lá, com raio de giração. Daí, o que eu tenho que saber? Que o meu momento total, nesse exemplo aqui, vai ser o momento de primeira ordem, porque ele é o maior. Então, momento vetores totais e cálculo da armadura. Então, para a direção X, vai ser o M1DAX, não DAX, que é 2.541 quilonewtons por centímetro, porque ele é maior que o M1D mínimo em X, que é 409,5 quilonewtons por centímetro. E para a direção Y também vai ter esse mesmo comportamento. Que daí, nesse caso, é 1.202, que ele é maior que 376,7. Então, agora, para eu entrar no ábaco, tá? Eu vou ter que calcular o Vzinho, o Ni, né? Então, deixa eu ver se eu acho se ele tá aqui, ele tá na outra aula. Aqui tá o Vzinho. Tem que calcular ele, porque eu preciso dele para o ábaco. Então, ele vai ser igual para X e para Y, né? Então, porque ele leva em consideração os 182 quilonewtons, a área de concreto é 475 centímetros quadrado, vezes a resistência, que é 3
quilonewton centímetro quadrado dividido por 1,4, não posso me esquecer nunca dessa divisão, né? Isso dá 0,18. E agora, para eu entrar no ábaco, eu tenho que calcular o Mi em X e o Mi em Y, porque eu vou ter que entrar com essas duas informações com ele só. O que facilita no pilar de canto é que eu não preciso ter que olhar para X e olhar para Y. Eu vou somar essas duas informações e vou calcular para essas duas informações. Isso facilita, né? Um pouco a vida. Aí tu não precisa te perder nos ábacos ali. Então, vou colocar aqui. Então, para X, né, vai ser 2.541 quilonewtons por centímetro, dividido por HX, que é 25 centímetros, vezes a área de concreto, 475 centímetros ao quadrado, vezes o FCD, 3 quilonewtons centímetro quadrado dividido por 1,4. Vou arrumar aqui. Vai dar 0,10. E para Y, vai ser igual, só vai mudar duas informações aqui. O momento e o H. (1.202) e aqui 19. Vai dar 0,06. Outra informação que eu preciso, né? Eu preciso fazer o d'X dividido por HX. Então, é 4,6 centímetros dividido por 25 centímetros. Isso vai dar 0,18. E eu vou fazer a mesma coisa para o Y. d'Y dividido por HY. E agora é a mesma coisa, só que por 19. Vai dar 0,24, a gente traz para 0,25, né? Para a gente poder entrar no ábaco. Então, tá. Então, vamos olhar aqui o ábaco. Ó, o que difere o ábaco do que a gente vinha vindo, tá? Que esse é um ábaco de 2014, tá? Um ábaco mais novo que aquele antigo. Ele fala aqui sobre toda a questão do dimensionamento e tudo mais, mas ele tem uma tabela que ajuda bastante a gente a partir já de uma ideia, tá? Daí ele coloca aqui, olha, d'Y, HY, d'Y XHX, tá? Então, ele tem um arranjo. Se a gente olhar o nosso arranjo é 0,18, né?
Vamos ver se tem 0,18. Olha, ele vai até 0 do x, né? 25, 20... Vai até 0,15. E 0,25. Vamos ver aqui. 0,25. Só que vocês olharem, ó, se eu botar dy, d' y, hy, ele vai de 0 até 0,05. E o dx, hx vai de 0,25 até 0,05. Vocês estão vendo que para y não tem o 0,25 e para x, como tem em x, né? Então, o que que acontece? O que que isso aqui está me indicando? Que o meu pilar... Isso aqui está me indicando que o meu pilar deve ser trocado as informações para olhar o ábaco e isso deve ser levado para a área de aço, tá? Então, na configuração que eu deixei, eu não consigo entrar no ábaco. Se eu inverter y e x, dizer que y é 19, que x é 19 e y é 25, provavelmente eu vou achar no ábaco, mas aí eu tenho que redimensionar todo o meu pilar, porque vai mudar, toda essa excentricidade vai mudar tudo. Então, como que a gente faz? Ó, o que o livro fala? Observe-se que na publicação de Pinheiro, não existe um ábaco que atenda às relações calculadas de D' por H. Né? No entanto, considerando que o valor de 0,18 como aproximadamente 0,15, né? Eu vou trazer para 0,15. Para 0,15. Pode-se escolher o ábaco. Nesse caso, vamos trocar então, né? O D'Y agora vai ser... Agora é o contrário, então eu vou dizer que o dx é 25 e o dy é 15. Vamos ver aqui, ó. 25 e 15. 0,25 e 15. Eu arranjo que dá certo aqui. Então, eu posso ter o ábaco 10A, o ábaco 10, o ábaco 9 e o ábaco 8, né? Esses 3 ábacos aqui. Então, vamos botar aqui, ó. Opções de ábaco. Vamos ver aqui de novo. O 8, 9 e o 10. O 8, 9 e o 10. Então, vamos ver lá como é que tá o ábaco 8, 9 e 10. Ó. Então, vamos ali. Daí ele é dividido em um A e um B, tá? Só por causa do valor do Vzinho, tá? Ele sempre é duplicadinho. Então, vamos lá no 8. Vamos ver como é que tá o 8. 5, 6, 7, 8. 8. Daí, o que acontece com esse ábaco? Eu não tenho aquele que é listradinho, né? Listinha, que eu posso definir o número de barras. Aqui eu tenho que manter isso, ó. 1, 2, 3, 4. E é aqui que eu falo que eu tenho que manter essa ordem. Se está dizendo que é 4 em HY, eu tenho que inverter na hora de trocar ali, né? Aqui está falando que tem que ter 4 barras, né? Acho que não é a melhor solução, até pela carga. O 9 está falando que é 3. E o livro fala, olha, o ábaco 10A é o melhor, porque está dizendo 2 barras cada uma, até porque o meu pilar ele é quase um quadrado, né? Então, eu vou adotar por questões de número de barras o ábaco 10, tá? Daí está dizendo que é só 2 em cada face. Então, tá. Então, eu vou pegar agora o ábaco aqui e vou ver. O meu Vzinho, né, deu que ele era
0,18. Então, 0,18, 00, 02, 04, 06. 0,18 vai estar nesse quadrante aqui, ó, tá? E daí o que ele fala, ó, no sentido vertical eu vejo o valor de μy, no sentido horizontal o valor de mx. Então eu vou pegar aqui, ó, que eu tenho a escala, ó. Mx é 0,10. Então, vamos pegar aqui. 0,10. 0, ó, 004, 05, 010. Tá? Eu vou subir aqui. E o outro é 006, que mais ou menos aqui assim, ó. Se eu olhar, eu vou estar bem próximo da curva 02. Então, o meu W vai ser 0,19, né? Vai estar mais ou menos aqui, vocês viram? Ó? Então, eu tenho aqui a escala desse quadrante. Então, aqui, ó, 0,1, sobe, e aqui 0,6, que é mais ou menos aqui assim, ó. Então, dá quase nesse encontro dessas linhas, que é quase a linha 0,02. Então, nesse caso, o meu W vai ser 0,19. Tá? E daí, vamos calcular a área de aço. Vocês entenderam essa parte do ábaco? Ficou alguma dúvida? Sim, professor. A senhora não entendi do 18 que foi para 15. Se fosse para 20, não daria? É porque eu não tenho 20. Não tem? Não, eu só tenho até o 15, ó. Se tu olhar aqui na tabelinha, eu não tenho 20. Ó, eu trabalho só com 005, 010, 015. Aham. Né? O 020 só que aqui eu puxei, né? Se eu quisesse, talvez, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu pensar aqui rapidinho. Ó, é que se eu até teria aqui o 0,15, o 0,20, né? Eu poderia puxar para o 0,20, mas em Y eu não tenho o 0,25, ó. E o Y só vai até ali, por isso que eu tenho que inverter mesmo. E daí, então, para facilitar a minha vida, eu acabo deixando ele, como eu escolhendo a opção quadrada, eu não preciso me deter a ter que girar as barras, né? Senão eu só teria que mudar o sentido. Daí eu olho aqui o sentido que está a posição, ó, HY, e eu tenho que colocar na posição contrária que eu estou olhando, é como se eu tivesse invertido o meu ábaco, né? Então, se está HY, eu vou ter que colocar no HX. Se eu inverter nessa condição que eu fiz aqui, né? Essa condição de inverter para poder achar um ábaco que funcione. E esse ábaco de agora, ele só fala em disposição das barras, não fala bitola, é agora com a área de ácido aí, né? Isso, não fala. Mesma coisa. Ele só te diz que tu tem que colocar o ábaco 10, tu tem que colocar 4 barras. Tu é obrigado a colocar 4 barras, mas ele não diz qual a bitola, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. 475 centímetro quadrado vezes, daí os 3, né? 3 quilonewtons centímetro quadrado dividido por 1,4, não posso esquecer. E isso vai ser dividido por 50 quilonewtons centímetro quadrado dividido por 1,15. Isso vai dar, olha como vai dar baixinho, 4,45 centímetros quadrados. Bem baixinho, né? Vai ser uma bitola bem pequenininha. Daí eu vou calcular a área de aço mínima, importantíssimo, né? Deu uma área de aço baixa, importantíssimo eu fazer isso. Então, detalhamento.
Eu vou calcular a armadura mínima. Vou pegar aqui a fórmula. Aqui embaixo. Ai, às vezes dá umas bugadas, né? Então, vamos fazer aqui. 0,15 vezes 182 quilonewtons dividido por 50 quilonewtons centímetro quadrado dividido por 1,15. Isso vai dar 0,63 centímetros quadrados de área de aço, né? E ela tem que ser maior, igual a 0,04, né? Tirando da porcentagem, vezes a área de concreto, que é 475 centímetros quadrados. Isso vai dar 1,9 centímetros quadrados. Então, eu tenho que adotar a maior dessas duas. Então, a área de aço mínima vai ser 1,9 centímetro quadrado, mas como a área de aço, que é 4,45 centímetros quadrados, é maior que a área de aço mínima, que é 1,90, eu sigo com a 4,45 o meu dimensionamento. Vou verificar a taxa de armadura e daí já vou fazer o meu desenho. Taxa de armadura, achar meu estribo, né? E fazer o meu desenho. Então, a taxa de armadura é essa fórmula aqui. Que é a área de aço. Nesse caso aqui, né? Se eu quiser considerar 4,45, fazer o número de barras, ó, eu lembro que eu tenho que, esse que é o mais chatinho desse abo, que eu preciso encaixar em 4, né? Então, se eu fizer 4,45 dividido por 1,229, dá 4 barras de 12. Às vezes, tu vai ter que mexer um pouquinho, assim, ou deixar uma área de aço, às vezes, um pouquinho mais alta, para conseguir fechar. Tem que colocar 4 barras, tá? 4 barras de 12 é 5 centímetros quadrados de área de aço. Então, aqui para minha taxa, eu vou colocar a área efetiva, né? O que eu tenho lá. 5 centímetros dividido por 475 centímetros quadrados, vezes 100 para colocar em porcentagem, isso vai dar 1,05, que é menor que 4%. Então, tá super tranquilo aqui o meu passagem depois da minha brita, né? Não vai trancar no meu dimensionamento. Então, eu já escolhi isso. Eu vou só fazer agora o detalhamento dos meus estribos. Então, meus estribos, eu vou considerar duas condições: a bitola e o espaçamento. Então, vamos lá. Estribos.
Na aula da semana que vem, antes de eu começar a tirar dúvidas com vocês, eu quero mostrar um pouquinho ali daquele projeto, que eu tenho ali uns exemplos, para ver como que vocês vão dimensionar. Então, eu quero dar essa orientação para vocês fazerem o trabalho, tá? Então, eu vou ter adotado 5 milímetros, porque eu tenho que adotar o maior igual a essas duas condições. E o espaçamento... Opa, aqui. Vai ser a menor dimensão do pilar, nesse caso 19, ou 12 vezes o diâmetro da barra, 12 vezes o diâmetro que a gente adotou 1,25, né, nesse pilar, 15 centímetros, e eu vou adotar a menor dimensão, aqui ao contrário. Então, vai ficar estribos de 5 milímetros a cada 15 centímetros, né? E daí, então, eu vou ter 4 barras. Então, o meu desenho final vai ficar algo semelhante a isso aqui, ó. Um retângulozinho. Vou fazer aqui o estribo. E vou desenhar as 4 barrinhas. Vamos lá. Duas. 4. Né? Então, vai ficar... Deixa eu fazer um desenho assim. Fica 4 barras e 12,5, né? Então, a gente pode colocar aqui também, se quiser, as dimensões. Então, essa aqui é 25. Aqui é 19. Tá? E eu posso desenhar também o estribo aqui fora. Tá? Deixa eu só tirar esse aqui. Daí o estribo. Daí, se eu considerei, deixa eu calcular aqui. 25 menos 13,5 menos 13,5, ele vai ter 18. 18 por, aí, 19 menos 13,5 menos 13,5, por 12. Por 12, né? E daí, então, ele vai ter... Nesse caso, eu vou fazer 208, eu vou botar aqui embaixo, né? Eu vou fazer 280 centímetros dividido por 15, para saber quantos estribos eu vou ter. Eu vou ter 19 estribos, tá? De 5 milímetros, com o comprimento de 18 mais 18, mais 12, mais 12, mais 10, se eu botar 5, 5 de dobra, com um comprimento de 70 centímetros, né? Então, eu vou representar assim o meu projeto, né? Daí você vê, olha, 4 barras de 12, estribos de 19 estribos de 5. E aqui, se eu tiver, no caso, se fosse um pilar mais retangular, né? Eu iria ainda ter o desenho do gancho aqui e dizer quantos seriam, qual o comprimento dele e tal. Também seria da mesma forma. E é isso. Finalizamos os pilares.
Tá? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Boa noite, tudo bem, professora Márcio? Oi, Márcio, tudo bem? Tudo certo. Então, esses 3 modelos de pilares aí, nós temos que identificar nos nossos projetos e fazer o cálculo conforme tu nos ensinou. Isso. E daí, se tu adotar depois, né, tu vê ali no teu quarto, deixa eu só parar de compartilhar aqui para enxergar. Se adotar aquele um quarto ali da tua, tu vai ver que eles são muito repetidos os pilares, né? Sim, Deixa eu ver se eu já postei. Se eu não me engano, eu tenho alguma tabela, só que não é uma tabela. Eu acho que ela não está muito bem estruturada, assim, tipo, ela não está muito otimizada, mas eu vou colocar ali. Eu acho que eu tenho uma tabela de cada. Acho que eu tenho, eu não tenho certeza, eu vou ter que dar uma. Glória a Deus. Pilar de canto, extremidade intermediário. Deixa eu dar uma olhada. Daí, professora, dependendo do apartamento ali, tem lajes que são maiores e dimensões também da viga também não vai ser o mesmo cálculo, né? Mas onde repetir exatamente o mesmo, a gente só coloca que temos 2 pilares ou 3 pilares do mesmo modelo. Isso, são iguais, eles vão ser iguais, tipo, a gente bota P1 e P10 igual. Isso. Tá. Beleza. Daí, na aula que vem, a gente vai trabalhar isso, tá? Vou começar a estruturar isso na aula que vem. Tá, não, tranquilo. Eu peguei desde o início da aula, só que eu me atrasei um pouquinho, mas não tinha começado ainda. Tava complicadinho ali para entrar. Você tá melhor. Ai, olha aí. Eu tô colocando... Eu tô gripado. Tô bem atacada hoje. Tive até febre. Tranquilo. Boas melhoras pra ti aí. Eu tô colocando para vocês aqui essas tabelas, tá? Deem uma olhadinha. Estou botando lá no plano de ensino, tá? Tô colocando e vou postar tudo na sequência para vocês. E semana que vem a gente usa a aula para dar o start nas vigas, tirar todas as dúvidas, tudo que pode estar para vocês começarem assim sem se perderem, tá? Tranquilo. Então tá, meus queridos. Uma boa noite para vocês.